Sejam bem-vindos a mais um A Casa é Sua. Vou convidar você que está aí para ficar à vontade, que hoje a gente vai ter um papo super bacana com um convidado muito especial na minha trajetória. Meu nome é Éder, para quem não me conhece, e eu convidei hoje o arquiteto Marco Antônio Medeiros para contar a sua história, para contar dos seus projetos, para contar das suas viagens, para falar das suas vivências. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ficar surpreendido com o que você vai ouvir falar. Se apresenta aí para o pessoal, seja bem-vindo, Marco, muito obrigado. Obrigado, Éder, pelo convite. Eu sou o arquiteto Marco Antônio Medeiros, de Florianópolis. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast, que eu acho que é uma oportunidade para a gente mostrar um pouquinho mais, não só do marco profissional, mas também de um pouquinho da história de mais de 20 anos de carreira e tudo que a gente já vivenciou e a nossa parceria com a Carol Cortinas, que mora no meu coração desde 2015. Sou obrigado a te contar que sim, vocês são muito especiais para mim, fazem parte da minha história também e eu sou muito grato por tudo isso. Essa parte da Carol Cortinas, ela não fazia parte do script, mas a Carol Cortinas é um dos meus negócios e talvez o que eu tenha mais amor e afeto por ele. E o Marco, ele é responsável por uma transformação que ocorreu na empresa. Hoje nós somos líderes de mercado e a gente começou um dia bem pequeno e com dicas dele simples que a gente ouviu e efetuou algumas, a gente cresceu muito. Mas quem está aqui para falar é você, Marco. Então, nos conta, por que você resolveu ser arquiteto, Marco? Nos conta sobre isso. Cara, eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu sempre falava que ia ser dentista. Eu falava, eu vou ser dentista, mãe, pai, eu vou ser dentista, mas no fundo eu sempre gostei de decorar. E eu tinha uma certa insegurança, tipo assim, meu Deus, vou decorar, não vai dar certo, né? Eu vou ser dentista que eu acho que daí que eu vou ganhar dinheiro. Desde pequeno eu já pensava, preciso ganhar dinheiro, de alguma forma. Só que tinha essa coisa da decoração na minha vida desde muito novo. Eu ajudava a decorar as festas da família, as festas no salão de festas do prédio, a casa dos meus pais, eu sempre mexia as coisas do lugar, a casa dos meus avós, sempre estava procurando alguma coisa para fazer linkado à decoração. Então, eu acho que para mim sempre teve ali dentro de mim para ser arquiteto e estudar a faculdade de arquitetura, foi um pouco. A gente. Foi difícil para mim, né? Porque quem estudou arquitetura sabe que a parte que a gente acaba. No meu caso, que eu estava procurando arquitetura de interiores, é só no final da faculdade, poucas matérias, poucas cadeiras que a gente tem dessa parte da arquitetura, né? Claro. Então, e sempre foi meu interesse ser arquiteto de interiores. Então, o que que eu fiz? Já na segunda fase de arquitetura, eu já comecei a trabalhar em casa, home office, autodidata, fazendo projetos para a família. Então, assim começou a carreira, fazendo projetos, claro, os primeiros projetos foram para os meus pais, depois para uma tia, para outra tia, e assim foi indo, e até chegar no final da faculdade, na hora do estágio obrigatório, que daí eu fui fazer no escritório de arquitetura que hoje é uma grande amiga minha. Eu já estava com uma carteira de clientes, eu já tinha uma profissão formada, só não precisava da formação. E aí consegui, logo em seguida, já fazer a minha primeira amostra de decoração. Olha só que bacana, Marco. Então você me disse que você sempre teve o sonho de decorar, mas tu tinha medo porque tu achava que dentista ia dar mais grana. É, E é verdade, isso é uma coisa que a gente ouve a maioria das pessoas falarem que são bem-sucedidas e você é um profissional super bem-sucedido. Se vocês não conhecem, depois a gente vai deixar aqui como encontrar. O que a gente faz que a gente realmente gosta de coração, a gente consegue fazer melhor. E o que a gente faz melhor, a gente consegue ter um resultado melhor. E as pessoas pagam, na verdade, pelo aquilo que a gente faz melhor. Quando a gente exatamente. resolve problemas. Na verdade, Marco, decorar o que você gostava, você estava resolvendo um problema das pessoas, que era Exatamente. elas não sabiam Trazendo deixar soluções. isso, soluções, deixar a casa delas mais bacana. E durante a própria faculdade, você já fazia projetos para sua família, você decorava. Exatamente. E Então, eu já procurava atender as necessidades das pessoas à minha volta,
com projetos muito, né, primários ainda, não tinha uma noção, era meio autodidata, mas eu contava com dicas de até outros colegas da faculdade, que também já trabalhavam, e iam me ensinando algumas técnicas, algumas coisas. E o grande segredo, na verdade, isso tudo, foi a troca de experiências na rua. É trabalhando, é botando a cara a tapa e descobrindo que a gente pode muito mais do que a gente pensa. Então, eu nunca tive medo de dizer, não, eu não sei. Eu falava, sempre falei, não sei, mas posso ver o que eu posso fazer para te ajudar. Então, ir atrás das informações. Na época, a gente não tinha internet como tem hoje, eram outras formas de pesquisar, mas eu sempre consegui atender da melhor forma possível o meu cliente, amigos, família, para satisfazer a vontade deles. E me conta uma coisa, porque normalmente, Marco, a gente é acostumado a dizer que trabalhar com família, trabalhar para mãe, para pai, para tios, às vezes é mais difícil do que para trabalhar para estranhos. E você falou que seus primeiros projetos foi para família. Como é que você fez para convencê-los de que seria uma boa com o que você fizesse? E realmente é um dos grandes desafios até hoje, né, mãe? A mãe vai assistir. É a minha cliente mais difícil, mas é a que mais me ensina até hoje. Porque o nosso trabalho de atendimento ao público, a gente trabalha com atendimento ao público, com anseios de desejos, a gente realiza sonhos. É difícil, é um trabalho complexo, a gente mistura é uma mistura de vários sentimentos. Então, ter os pais como primeiro cliente é uma super escola. E deixa eu te fazer uma pergunta assim, só por curiosidade. Quando você fez lá os seus primeiros projetos para os familiares, assim, eles fizeram algum pedido especial para você? Ou daqui a pouco você falou assim, ah, ó, vamos fazer isso e isso. Ah, não, ele é meu filho, ele não sabe. Sabe que eu tenho, por isso que eu te falo que a arquitetura de interior sempre esteve dentro de mim, né? E eu tinha um argumento muito convincente, desde sempre. Claro que a gente às vezes faltava algum repertório, alguma coisa, mas eu sempre consegui convencer que aquilo era o melhor para a pessoa, independente de quem fosse. Entendi. Então você conseguiu até mesmo para os familiares Com certeza, mostrar o teu com talento, certeza. mostrar teu gosto, que hoje, obviamente, ele é reconhecido E respeitado. por todos. E agora nos conta como é que foi aquele que tu considera assim o teu primeiro projeto profissional. Você falou que você saiu da faculdade, você já fazia os projetos para a família. Ao sair da faculdade, você foi trabalhar em algum escritório, em alguma loja, você foi trabalhar sozinho? Como é que é essa parte, Antes Marco? de terminar a faculdade, como eu já tinha clientes, a gente tem que cumprir uma carga horária de estágio obrigatório. E eu estagiei para a Juliana Pipe, uma arquiteta que eu tenho muito carinho e ela me ensinou muito. Nós temos praticamente a mesma idade, mas como eu fiz um outro curso antes de arquitetura, eu fiz Relações Internacionais e não concluí, faltando apenas um ano. E depois disso eu resolvi realmente fazer arquitetura, que era o que eu queria. Então, fiz o estágio com a Juliana Pipe, acredito que eu fiquei com ela quase 2 anos. Foi uma super escola, tenho um carinho enorme pela Ju, admiro demais o trabalho dela. E depois do escritório dela, aí sim, carreira solo, já formado. E daí fui para. Deixa eu me lembrar qual foi o projeto. Logo em seguida, eu fiz a minha primeira amostra, que é super bacana, que foi no Armazém Brasil, se eu não me engano, foi em 2005, 2006. A primeira amostra oficial, eu fiz com uma colega minha, a Vanessa Petro, que é arquiteta também, estudou comigo na época de colégio. E a gente pegou o menor espaço da amostra, tinham 6 metros quadrados. E a gente fez uma adega. E a adega ficou incrível. Na época a gente procurou um sistema revolucionário de suspender garrafas, que até hoje existe. Se não me engano, o nome era E-Block, alguma coisa assim. Que as garrafas ficam suspensas pela boca da garrafa. É muito interessante. Mas a gente usou uma cadeira, uma poltrona, que era um destaque na época, até não muito conhecida na época, era do Sérgio Rodrigues, a poltrona Diz. E até hoje, se procurarem no Google, poltrona Diz é uma poltrona linda de madeira e chamou super a atenção do público. Entendi. Então, você está me dizendo que a tua primeira amostra de decoração foi um ambiente com 6 metros quadrados numa adega.
Bom, não sei se que estão nos assistindo me entendem muito de mostras de decoração, mas com certeza num espaço de 6 metros quadrados haja criatividade, hein, Marco? É, a gente foi muito criativo. A gente conseguiu, no mesmo espaço, criar um espaço para armazenar os vinhos, para manusear, fiz um pequeno bar, um espaço de leitura, tudo no mesmo espaço. E ainda lembro que na época eu inventei uma cristaleira e a gente fez com um tecido forrado no fundo. Tinham banquetas de acrílico que eu desenvolvi junto com a fábrica na época, um tecido inserido no meio do acrílico. Então foi uma coisa assim, a gente inventou várias coisas que chamaram a atenção. Então, na verdade, você já começou nesse mundo da arquitetura e da decoração criando. Sim. Produto, né? Isso é uma coisa que hoje eu também tô buscando mais, que é criar produtos exclusivos, com uma assinatura própria. Então, desenvolver, seja uma cortina, uma mesa, cadeira, enfim, produtos para atender a casa inteira com assinatura própria. E isso é muito bacana, né? Porque personaliza, né? Personaliza demais. Eu vi que num dos seus projetos, a gente vai até uma parte da frente, tem uma cliente sua que você fez uma almofada com uma roupa dela. Conta pra nós essa história dessa almofada que eu achei Ah, super criativo. então, é um projeto que eu tenho muito carinho realmente, porque foi um projeto que a gente chama um projeto maximalista, que particularmente é um perfil da arquitetura de interiores que eu gosto bastante, mas que não é visto por muita gente, nem todo mundo consegue entender isso. E é uma cliente que tinha um acervo muito grande, já foi lojista no ramo de moda, e ela tinha um acervo muito grande. Então, eu fazendo o briefing com ela, me deu esse start, assim, tipo assim, o que eu vou fazer com tanta roupa, assim, não caberia no closet dela tudo que ela tem de acervo, não vamos fazer um memorial, porque a pessoa está viva, Claro. mas eu disse, gente, mas eu vou inventar alguma coisa. Daí no dia que a gente foi escolher os móveis soltos para casa, eu falei para ela, pega aquelas roupas tuas mais vintage que estão lá sem uso e leva contigo. E eu não falei para que era. Daí, quando a gente chegou na loja, ela trouxe uma mala enorme, cheia de casaco, lenço, blusas. Eu falei assim: agora a gente vai escolher os tecidos das cadeiras, das poltronas e das almofadas através das tuas roupas, que é a tua história. E assim foi uma tarde incrível. A gente passou momentos muito legais e o resultado ficou incrível, super personalizado com a cara dela. Eu acredito que mais personalizado do que isso não tem como, né? Na verdade, você levou a história da pessoa, né, para casa dela, Eu para o acho lar que dela. um dos segredos do nosso escritório, que eu acho que é importante de um profissional hoje da arquitetura de interiores ter, é respeitar a memória do cliente, né? Então, respeitar a sua história. A gente chama muito isso de memórias afetivas, porque cada um tem sua história, e saber transmitir isso dentro de um espaço, de um ambiente, onde não sou eu que vou morar lá, não sou eu que vou conviver, é aquela família, é aquele cliente que vai estar lá. Então, tem que ser para ele o espaço, não é para mim. E eu tenho que saber transparecer, transmitir o melhor resultado possível para eles. É que isso, Marco, você me falou, a gente já está entrando aqui num papo sobre arquitetura. Eu me vejo muito como cliente, como consumidor, eu me coloco muito no lugar deles, que muitas vezes, às vezes são impostas algumas situações, isso é o bonito, isso é o bacana, mas às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa, né? E pelo que você está me falando, o seu estilo é de transmitir e colocar realmente quem ela é, né? É. Para que ela possa chegar no ambiente dela. O mais difícil, Éder, assim, ó, é ter bom senso. A gente tem que saber respeitar a história do cliente, mas também tem que ter bom senso e mostrar para o cliente o que é viável dentro Claro. da nossa teoria, do que eu aprendi nesses mais de 20 anos de carreira, a gente entender o que realmente é viável para o uso daquela família. Porque muitas vezes a pessoa vai ver aquilo e acha que é legal para ela e a gente está vendo que não vai funcionar. Claro. Então tem que mostrar isso, e isso a gente entrou no trabalho um pouquinho de psicólogo também, né? Que é uma cadeira que de repente faz falta na faculdade, mas que a gente aprende com a vida. De saber escutar
e dar o conselho certo. Porque eu fico imaginando, você falou da sua mãe, sua primeira cliente, eu lembro muito da minha. Minha mãe, ela adora guardar tudo. Então eu imagino, de repente, você ter que fazer um projeto para alguém que ela quer guardar tudo desde sempre. Imagino que não tenha como, né? Como é que você vai colocar tudo É. num novo E lar? sabe que daí com isso também eu conto com o trabalho das personalized organizers, né? Que chegaram pra gente e foi um grande facilitador na nossa vida. Porque a personal organizer, ela também faz uma triagem com o cliente e consegue, conversando com o cliente, mostrar para ele assim, o que, que realmente vai funcionar para ele, o que, que tem uso, o que, que não tem uso, o que, que vale a pena guardar por alguma memória, por alguma coisa. Então, isso é um trabalho que eu também aderi no escritório, que fez toda a diferença. E me conta um pouco sobre a Personal Organizer. Você me falou que é um profissional que trabalha em colaboração com você, em conjunto, para facilitar a vida do seu cliente. Seria mais ou menos Exatamente, isso? exatamente. Tanto no sentido quando for fazer uma mudança, quanto for simplesmente para fazer a montagem final do espaço, a gente conta com esse serviço também no escritório para facilitar e mostrar o melhor uso do espaço como um todo. E se sabe que isso é muito legal, né? Porque eu sou um cara leigo. Vou dar um exemplo. Eu morei muito tempo sozinho e eu nunca soube dobrar roupas. E eu já vi que elas conseguem organizar de uma Com forma as dobras, é. com as dobras, que fica organizado, que fica fácil de colocar. Eu te confesso que eu sou um pouquinho metódico, né? Só um pouquinho. Um pouquinho bastante. A casa é impecável, tem que estar tudo no lugar. Eu não saio de casa sem estar a almofada no lugar. Então, para mim, eu acho que eu sou meio que cliente sonho das personagens organizers, porque elas fazem, eu faço acontecer e manter, né? Então vamos dizer que o Marco Antônio, não profissional, não arquiteto, pessoa, ele é o cara que chegou na casa dele, ele viu ali o botão da luz, hoje em dia muitas vezes é na automação, né? Mandar um abraço aqui para os nossos parceiros da automação, e ele fala tipo, Alexa, ela liga a lâmpada e tá tudo perfeito. Sempre no lugar. Porque eu tenho uma regra na nossa casa. A casa tem que estar sempre pronta para receber nós e quem pode estar com a gente. Então a casa tem que estar sempre pronta. Pô, bacana, muito legal isso. E vamos voltar um pouco sobre a questão das mostras de decoração que você falou lá da sua primeira, né? Que foi 2005. 2005 com 6 metros quadrados. Você sabe quantas que você já participou, Marco? 2005, eu não contei quantas eu fiz, mas a primeira 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, aí eu acho que pulou 13, 14, aí 15, quando eu conheci a tua empresa, 8. Já deu 8 aí. 16, eu não, 16 eu fiz, Fez. 17 foi a última mostra que eu fiz. Foram 9. Provavelmente. 9. Fora vitrines para as Isso. lojas e fiz N opções e matérias para jornal, montando vitrines, espaços específicos comerciais. Fora isso, ainda teve o que mais? Ainda agora. Aí eu vim com a minha própria mostra de decoração individual, que vou para terceiro ano agora, que eu faço anual, que é o nosso espaço, nosso escritório, que a gente chama de Man Design Co., que é o nosso coletivo de marcas lá, que a gente une artistas, nossos produtos, os grandes parceiros estão lá no mesmo espaço, que é uma mostra de decoração permanente, e o nosso escritório de arquitetura de interiores. Não, muito bacana. Eu vou entrar um pouco mais a fundo aí nessa questão das mostras para que a gente possa falar assim sobre algumas delas. Eu acho que uma mostra de decoração, e depois a gente vai falar de uma questão interessante que ocorreu junto quando a gente, com uma das empresas que a gente tem, junto com a tua participação em 2016, um fato curioso. Mas o que que você mais aprendeu, o que você mais gostava de mostras de decoração? O que que você mais gostava? Mostra de decoração é meio que viciante, sabe? Eu acho que aquela sensação de vai dar tempo, vou conseguir, será que eu vou ter o fornecedor ideal? Vou conseguir realizar tudo que eu desejo? E depois no final você vê e ser prestigiado pelo grande público. Tem imprensa do teu lado mostrando bem ou mal, né? Porque a gente também tem isso, a gente também pode ser criticado de uma forma negativa e tem que saber Claro. entender e escutar o que estão tentando passar pra gente, né?
Tanto que a gente vê como o nosso trabalho é uma crescente, né? A gente vai evoluindo cada vez mais. E de repente eu vejo coisas que há 15 anos atrás eu faria, que hoje eu não faria assim, faria diferente. Mas é porque a gente vai evoluindo. Claro. E sobre essas várias mostras ali de decoração que você falou, vamos comentar um pouquinho, vamos falar. Eu conheço, confesso que eu conheço elas a partir de 2015, sei as que você participou. Antes disso, qual assim que te chamou mais atenção? O lugar, o projeto, o que que você fez? Porque essa eu não conheço e eu vou, Teve vou uma mostra pesquisar. em 2007 que eu fiz um loft. Então, eu saí de um espaço de 6 metros quadrados, daqui a pouco eu fui para um loft de 45. Foi um super desafio. Era gigante. 45 metros para mim era gigante Para na época seis. e foi um super desafio. Fui convidado por uma marca de móveis planejados na época. Acreditaram em mim e foi um extremo sucesso. Porque eu criei uma cama que saía da parede e virava uma cama de visita. Trabalhei com acrílico, sempre buscando trazer materiais inovadores. Foi um sucesso muito grande, de crítica, inclusive. Inclusive, até hoje tem pessoas que lembram dessa amostra. É impressionante como eu lembro desse loft que eu fiz. Até porque a palavra loft, na época, em 2007, era uma coisa em Florianópolis que não era dito muito. As pessoas não conheciam esse termo, né? Nem Pro sabiam o que estúdio. eram, né? E a gente fez e ficou incrível, realmente. E depois, 2015, que eu considero do ano de 2015 a virada de chave na carreira. Eu acho que não sei também, de repente, porque estava fazendo 10 anos de formado oficialmente, não Aham. de carreira de interiores, mas 10 anos como formado como arquiteto, já que eu trabalhava antes, então já tinha um tempo de mercado. Mas no ano de 2015 eu considero a virada de chave. Que assim, ali eu vi que realmente eu tinha virado um profissional, ali sim eu vi que a mostra que eu fiz tinha evoluído muito. Os parceiros melhoraram muito, eu tive acesso a coisas que de repente um tempo atrás eu não tinha. Então isso me possibilitou de mostrar um trabalho que pessoas que vêm até hoje que não conheceram acham incrível, que foi a nossa biblioteca no espaço. Era lindo o espaço realmente até hoje. Na Casa e Companhia Casa e companhia. de 2015. Eu lembro muito bem, porque nessa mostra de decoração foi quando eu tive a honra de conhecer o Marco, É isso o aí. Medeiros, em 2015. E foram várias cortinas Foi. e foi um ambiente espetacular. E você falou uma coisa que eu acho que é importante, que na vida, né, Marco, a gente não consegue fazer nada sozinho. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho, a gente trabalha em colaboração. Então você nos falou que o fato de ter melhorado os seus fornecedores fez também com que teu Com projeto pudesse certeza. ficar melhor. Com certeza. Eu E, vejo hoje pelos jovens, né, que estão começando a carreira, e eu sou um grande incentivador pelos meus próprios parceiros e falar assim, dá oportunidade, né? Porque como eu também quis ter oportunidade lá atrás, claro, eles também têm o direito de ter oportunidade, também tem que mostrar o seu talento, e a gente tem visto coisas incríveis, assim, é uma geração que está trazendo um outro olhar mesmo da arquitetura, alguns de uma forma muito simplificada, de uma forma mais rústica, outros super futuristas, mas assim é muito bom de ver como os jovens estão vendo o mundo, né? E cada um de uma forma muito particular. Não tem uma fórmula pronta, não tem nenhuma fórmula pronta. A gente vê que cada um está buscando o seu caminho, trilhar mesmo assim ó, com personalidade. claro. E conta pra nós aí no meio dessas mostras os perrengues, aquelas coisas assim que você falou. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que chega? A minha primeira amostra da adega, eu resolvi criar o espaço que funcionasse. Então eu queria água e esgoto. Faltando 10 minutos para abrir o portão da inauguração, o esgoto da cozinha sobe pelo ralo da minha pia. A água? A água. O 10 esgoto. minutos antes de. Era tipo assim, só que como o meu espaço era um dos últimos, deu tempo. Gente, foi um desespero. Fecha a água, fecha o registro, fecha tudo, limpa, seca. Foi corrido, mas deu certo. E quando abre a amostra, para quem não sabe, é um momento que a gente fica mais tenso, né? Porque é aquele momento que a gente abre a nossa casa, abre o nosso ambiente, abre o nosso espaço para receber as pessoas, né? Imagina o desespero É. de a água
subindo para Não, que... eu arrumado, já pronto, né? Daí fui lá e molhei todo. Mas por sorte, uma outra roupa no carro. Fui lá no carro, troquei de roupa e voltei para receber os convidados. Foi muito bacana. E isso tudo com certeza deve ter gerado aprendizados, né? Sempre, sempre. Que Principalmente a segurança, porque você tem que ser seguro no que você está fazendo e tem que ter precaução no que você está proporcionando também, né? Então, hoje eu sou muito precavido, assim, eu faço vários checklists, assim, na casa dos clientes, antes de fazer qualquer coisa, porque de vez em quando acontece algum imprevisto e a gente tem que estar preparado. claro. E eu acredito que o imprevisto ele ocorre e o detalhe é como a gente resolve ele, né? Como a gente lida com ele, né? Porque eu sempre falo que na vida nada é perfeito, né? E os problemas eles ocorrem, é como a gente lida com ele. E eu vou comentar aqui com você uma das empresas, a Carol Cortinas, né? Tem até o merchan aqui. A gente passou um dos maiores perrengues que a gente já teve em Casa Cor, que foi em 2016, que alguns dias antes a gente descobriu que um tecido para uma cortina que a gente ia fazer para o seu ambiente tinha problema e não ia Eu lembro. funcionar. E o projeto era em colaboração com uma colega sua, ela queria porque queria o meu. Eu lembro que era quinta-feira à noite, segunda-feira tinha que abrir a amostra, eu liguei para o Marco, ele falou, pô, preciso... Na quinta noite eu comprei uma passagem para um colaborador nosso, o João, ele vai assistir isso. Ele pegou um avião, um Incrível. importador era em São Paulo na sexta-feira, pegou o tecido, voltou na sexta ao final do dia. Segunda-feira a gente estava com a cortina Instalado. instalada. E aquilo ali fez a gente crescer muito. E fez eu crescer muito. A gente podia ver de uma maneira ruim, poxa, olha o que eu fiz. Mas naquilo ali eu percebi que a gente não consegue resolver tudo. Mas com boa vontade a gente consegue resolver quase tudo. Foi impecável E mesmo. quando a gente quer mesmo, a gente consegue. E isso eu acredito que talvez seja uma das grandes habilidades da arquitetura. Eu aprendi isso com a arquitetura, porque a minha formação ela é de administração e economia. Nós somos mais exatos, nós somos mais no cálculo, nós não somos muito na emoção. E na arquitetura é emoção. É. Transmite ali o que ela gosta, fica aquele, será que vai dar, será que não vai dar? Hoje a gente já participou de... E eu vejo muito isso no meu trabalho, né? Eu trabalho muito forte isso, mas não é porque eu inventei. Eu sempre fui assim. Sempre vivi a emoção à flor da pele e sempre tentei mostrar isso. Eu nunca coloquei máscaras na minha frente. Eu sou o que eu sou, né? E eu tento aquela coisa. Quando cada entrega que eu faço para um cliente é sempre uma emoção, porque eu me entrego tanto de corpo e alma, coração, sério. Me entrego profundamente para cada projeto, porque eu quero tanto que dê certo, eu quero tanto a felicidade daquela família naquele espaço que a gente está pensando. Pensou em cada cantinho, em cada vaso que eu coloquei, a flor que eu escolhi, a cor da luminária que eu coloquei. É tudo pensado com tanto amor, eu faço com tanto amor aquilo que não tem como ser diferente. E tu já entrou num tema que eu queria falar contigo que eu acho sensacional, que eu acompanho os vídeos que você faz quando você entrega ali a casa. É o lar da pessoa, cara, é o sonho delas muitas vezes. Exato. E eu percebo que elas se emocionam, porque a gente percebe quando é uma coisa montada e quando é de verdade. Uhum. E por que que tu acredita que isso ocorra, Mal? O que que você acredita que você faz diferente para conseguir despertar essa emoção do cliente? Porque isso não é fácil, tá? Mas é a leitura, né, Dé? É a leitura que a gente tira com essa experiência de tantos anos e ter a liberdade de extrair o máximo possível da família, do cliente, de informações que vão te trazer um resultado final. E quando a pessoa se emociona, eu já começo até a me emocionar já só de pensar, o que já passa um filme na minha cabeça. Ah, Passa um filme de tantas coisas boas que a gente já fez, de repente de experiências não tão boas, porque a gente também não consegue agradar 100% das pessoas. claro. Mas eu também sofro quando eu não consigo chegar num resultado. Poucas vezes aconteceram isso, mas já aconteceram. E chegar num resultado satisfatório e conseguir transmitir isso e ver o brilho no olhar, não só meu, mas do cliente chegando e vendo que está realizando o sonho realmente. Muitos com muito esforço, sabe? Batalharam muito para chegar ali e a gente conseguir concretizar isso. Não existe nada melhor. Nada.
Talvez você não saiba sobre a relação das entregas, a gente tem uma coisa bem bacana. Acho que em 2017 a gente mudou o conceito das nossas lojas em Balneário, tu transformou o jeito, a gente acreditava num jeito porque não conhecíamos, e eu me lembro direitinho qual que foi a minha sensação quando eu olhei para aquela loja. Em 2018 aconteceu isso em Floripa, que abria assim a porta e eu olhava, poxa, parece que não é eu, parece que não somos nós, porque realmente conseguiu transformar de uma forma e isso muda. E quando eu lá, isso ali era um trabalho, né? Um negócio. Eu imagino que quando eu lá, muito mais forte. É. Porque um negócio é um negócio. Mas ali na loja também tinha Isso. história da tua família. A gente Tinha, trouxe em pequenos gestos um claro. pouquinho da história de vocês, de tudo que vocês carregam até hoje. E eu tentei também botar ali em prática, né? E acho que até hoje, né? Vocês têm isso e estão mantendo até hoje. Claro, eu nunca me esqueço assim, ó, um ensinamento que você teve, que você me deu, que, poxa, eu falando como um economista, um administrador experiente, com pós, assim, chegou até a ser ridículo. Também sou lojista nesse outro negócio, né? Que foi o seguinte, que a gente fez um comentário que a gente tem a gente está se referindo a Carol Cortinas, né? A gente tem os mostruários das cortinas. Talvez tu nem vá lembrar disso. E a gente no começo, a gente não dava muita importância para o nosso mostruário. Então é como se a gente pegasse as sobras dos tecidos para fazer o mostruário. Aí você falou para mim, não, Éder, tá errado. O mostruário tem que ser o melhor. Aqui tem que ser o melhor que vocês conseguem fazer. Aqui a costura tem que estar da melhor forma possível. E aquilo ali eu tomei para mim, cara, e aquilo fez dar sucesso. Tanto é que hoje a gente tá mudando as lojas quando a gente muda as cortinas, que são o nosso Isso é carro-chefe, impecável. eu olho uma por uma. Mostras de decoração, a gente já fez mais de 150 ambientes de casa-cor e mais de 200. Eu vou lá e vejo, pô, isso aqui tá coerente, é o que a gente quer. Isso eu aprendi ali, do nada, lá em Balneário Camboriú. É o teu cartão de visitas, né? É o teu Exatamente. produto. Exato. E é a mesma coisa com a casa, né? Porque você imagina o seguinte, que você chega no teu lar e tudo aquilo que você gosta transmite. Como é que você acha que você vai falar disso para o teu cliente, para o teu amigo, para a indicação? Vai ser ótimo. Concorda comigo? Concordo. E de repente, isso é uma questão que eu penso às vezes no projeto. Aí se o profissional coloca só o que ele gosta, mas que a pessoa não gosta, de repente pode ser lindo para todo mundo. Mas aquilo que eu falei, eu não estou fazendo a casa para mim, né? Eu estou fazendo para a pessoa que me contratou. É claro que tem os conceitos básicos, Sim, toda a história da sim, arquitetura, sim. mas eu acho que não considerar muito o ser, a história, eu acho que é um erro. É a mesma coisa, vamos fazer uma analogia para o mundo dos investimentos, que nós antes do bate-papo a gente conversava sobre isso. Existem algumas pessoas que elas têm aptidão para o risco. Eu tenho. Eu tenho consciência de que quando eu invisto, eu posso perder. Mas tem muita gente que não tem essa consciência. Ela acha inadmissível investir e perder dinheiro. Então tá no mercado errado, né? Exatamente. Eu acho que é muito isso do decor. Eu acho que tu tem que fazer um negócio. Qual que é o objetivo? É com que a pessoa olhe e fala assim, pô, é isso Cara, eu acho assim, ó, que eu quero. a pessoa te contratou, tem que confiar. Cara, se decidiu contratar esse profissional, confia nele. Porque se tu contratar desconfiando, o resultado não vai ser bom. O profissional não vai se sentir seguro para fazer o teu negócio, não vai ficar satisfatório para ninguém, nem para um nem para outro. Então assim, ó, contratou, confia e espera o resultado. Lá no final, se não te satisfez de alguma forma, aí tudo bem. Você vai lá e conversa, olha, eu não gostei disso, mas tem que confiar. É primordial. Claro. E eu percebo isso, que talvez é uma dificuldade que os profissionais da arquitetura têm, que é justamente da confiança. Quando nós vamos num médico, a gente tende a confiar no médico, né? Tô com um problema nas minhas costas, aqui na minha lombar que eu tenho. Eu vou lá num médico dessa área, ele disse para mim fazer tais coisas. Eu faço. Aí eu vou lá, contrato o Marco. Marco quer fazer isso, aí eu olho. Não, isso não quero. Como é que você vai fazer teu trabalho, né? Exatamente. Se não confiar, Exatamente. não tem progresso. Não tem como evoluir, né? Até porque o profissional da área é isso. E me conta como é que você faz para estar sempre abastecido de novas ideias, tendências. A gente sabe que existe
Feira de Milão, que talvez é a mais importante ali no segmento. É. A gente sabe que São Paulo é onde as coisas acontecem primeiro. A gente sabe que tem Casa Cor São Paulo. A gente sabe que existem outras coisas. Conta um pouco sobre isso. Como é que você linka ali arquitetura, tendências, viagens? Eu hoje transito no mercado Florianópolis e São Paulo, né? É o meu foco agora de trabalho. Então, isso já é um grande agente facilitador. Mas uma das coisas que eu sempre busquei investir desde novo é em viajar. E viajar, que eu te falo assim, ó, é viajar para conhecer bons lugares, bons hotéis, bons restaurantes, a cultura local, vivenciar o máximo possível do meio que eu tô visitando para entender o universo, entender os diferentes estados das pessoas, entender as decorações, entender as cores, as texturas. Eu sou apaixonado por tecidos, então eu adoro misturar tecidos e não é uma tarefa muito fácil. Então, na minha essência, não sou minimalista, né? Gosto de misturar mais, mas respeito quem não curte e trabalho muito bem também sobre isso. Mas as viagens me trazem essas inspirações. Toda viagem que eu faço me traz inspiração, toda. Porque eu sempre tento aliar alguma viagem a algum trabalho. Seja algum que vai acontecer, algum que eu estou prevendo que possa acontecer, seja uma amostra de decoração, ou algum cliente comercial em vista, ou algum residencial, mas sempre está ligado a alguma viagem que a gente está fazendo. Então, eu viajo bastante, algumas pessoas brincam até comigo, Marco, não para de viajar. Mas são viagens curtas, são rápidas, a gente trabalha bastante e às vezes também eu preciso parar um pouco, porque a nossa vida é muito intensa, é muita coisa para resolver. E às vezes eu preciso dar um tempo, tipo 4, 5 dias, para dar uma respirada, até para a criatividade voltar a fluir com toda a força. Você gosta de viagens curtas? Gosto de viagem curta. Eu adoro também. Eu acho que aquele negócio de passar um mês num lugar não é comigo. Quando eu era mais jovem, eu achava possível. Hoje eu acho impossível. Eu acho até pelo volume de trabalho que a gente tem no escritório, eu acho que pelo volume de responsabilidades que a gente assume como profissional, eu não consigo mais passar mais que 15 dias, por exemplo, viajando. 15 dias já é o limite máximo, assim. E dos lugares que você viajou aí, conta pra nós. Quais que você mais gostou? Sabe que uma viagem que me surpreendeu bastante e foi durante a pandemia, até porque a gente estava num processo que não podia viajar para qualquer lugar, Claro. mas Dubai me surpreendeu muito na questão cultural, na questão da arquitetura, questão da culinária, o clima, tudo me surpreendeu. Dubai foi realmente assim um dos lugares que, claro, por ser uma cultura muito diferente da nossa, né? Mas tenho vontade de voltar sim. Nossa última viagem agora do verão europeu, que foi para Saint-Tropez, era um lugar que eu já conhecia, mas a gente foi para um lugar, para Provence, que era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer e não tinha ido da outra vez, que é para conhecer os campos de lavanda. É uma coisa mais bucólica, que, sabe, que mexe um pouquinho com memórias afetivas minhas, de amigas que gostam muito. Então foi uma viagem que marcou bastante. E você falou que Dubai você gostou muito, né? Conta como que é a sua visão, porque obviamente todo mundo consegue pesquisar aqui, dar um Google e ver como que é Dubai e tal. Como que é a tua visão, como que você viu Dubai de uma maneira arquitetônica? Eu consigo ver Dubai realmente como amanhã, assim, eles estão sempre na frente. Eles têm uma forma de ver o mundo, de se preparar para um futuro próximo muito à frente de muitos países. Então é isso que mais me surpreendeu. Eles estão muito ligados e têm acesso à tecnologia e coisas que para a gente demora um pouquinho mais. Né? Isso seria algo moderno? A gente fala no processo construtivo, na evolução das estradas, da forma de se locomover, o transporte público, tudo é muito à frente. E a parte de interiores que você mais gosta? Tecidos, texturas, sofá, como que é isso lá? De Como é que lá, você viu? não. O perfil de lá realmente foge um pouquinho do meu gosto pessoal. Eles Aham. têm uma pegada um pouquinho mais
carregada, digamos assim. Eles gostam de exagerar um pouquinho no dourado, são mais exagerados nos tons quentes. Acho que por ser um país muito quente, eles têm essa coisa do tecido quente, né? Das cores mais fortes. Eu já vou para uma outra linha mais leve hoje. Eu prefiro tecidos mais fluidos, cores mais gostosas, mais pastéis, mas que eu possa ter um pouquinho de mistura de outras cores para esquentar, mas não num todo. São detalhes. E isso lá a gente não encontrou muito. Aí acaba indo para um lado mais inglês, francês, daí a gente gosta. E o Brasil também, que é privilegiado por essa cultura incrível que a gente tem aqui, essa mistura que a gente tem no Brasil. Eu fui para a Amazônia, eu fiquei apaixonado, eu não conhecia a Amazônia ano passado, eu amei conhecer Manaus, amei. O clima é um clima úmido, quente, mas assim, é um povo que te abraça, um povo que te recebe tão bem e a nossa beleza natural maravilhosa. Eu fui esse ano para no meu aniversário, eu fui para o Nordeste e gente, assim, ó, é um povo que te recebe tão bem e são lugares tão lindos, de uma beleza natural tão incrível. Eu fui para Maceió. Maceió é incrível. E eu tenho vontade de voltar. Assim, todos os lugares que a gente vai, que a gente é bem recebido, a gente vai ter vontade de voltar. E em Maceió tem a arquitetura colonial brasileira, que é apaixonante, que vem muito dos portugueses, da época que colonizaram o Brasil, mas a parte de azulejo, dos azulejos portugueses, então a gente vê muito isso. Mas a beleza natural do Brasil é imbatível, a gente não tem o que dizer, né? É lindo demais. Quando você falou do Nordeste, eu adoro o Nordeste, Maceió, eu moraria lá fácil. Não é por nada que a gente já teve aí um presidente da República, né, que falava, só quem não conhece Maceió que não se apaixona por Maceió, né? É Eu demais. lembro que tinha essa frase dele. E aí nessas viagens, colocando cores, como é que, porque deve dar um turbilhão de ideias, né? É igual quando para um economista ele pinta em Londres, ou sei lá, nunca fui para Nova York, ou ele pinta em até São Paulo. Fervem várias ideias, porque o mercado ali ele aquece. Éder, vou até brincar um pouquinho, porque o meu signo é peixes, né? Eu sou pisciano e eu sou pisciano nato. Eu vivo sonhando de olho aberto, olho fechado, estou sempre pensando em alguma coisa, minha cabeça não para de pensar um minuto. E eu estou sempre idealizando alguma coisa, prevendo alguma coisa, bolando alguma coisa. É incrível que a gente é capaz de movimentar com a nossa mentalidade. Porque quando você vai para um lugar desse, né, seja no Brasil, e o Brasil é muito rico, né? Você falou de norte, nordeste, tá direto em São Paulo, aí São Paulo tem tudo. São Paulo tem de tudo, né? Que tem todas as culturas, né? Ir para fora do Brasil e aí mistura, não dá uma mistura aí, porque como que eu vou dizer? Para quem é um profissional da área, né? Ele com certeza visualiza as coisas, né? Que você falou que você gosta de viajar para ficar antenado, para observar, para vivenciar, para sentir, para ter É ideias. isso aí. E aí você chega aqui em Florianópolis, que a gente está falando de Florianópolis, você chega em São Paulo, como é que tu vai traduzir isso aí Gente, num a num gente projeto novo? Eu vi que você está fazendo você fez um projeto agora em São Paulo, muito bacana. incrível. A gente é muito privilegiado em morar na cidade que a gente mora, né? Essa ilha é muito especial. E eu amo estar aqui. E toda vez que eu vou para São Paulo e eu volto de São Paulo, eu agradeço, que eu adoro estar em São Paulo, mas eu amo estar aqui. E em São Paulo eu tive a oportunidade, que para mim esse ano foi um grande presente, que é fazer um residencial no edifício Fasano, que é um dos edifícios agora mais emblemáticos de São Paulo, de altíssimo padrão. E poder projetar desde o zero, sabe? Lá do iniciozinho, quando ele estava ficando pronto, e projetar cada detalhe, e inclusive usar fornecedores de Florianópolis também, não só de São Paulo, foi um grande presente para a minha carreira esse ano. Um grande presente. E a gente falou de viagens, a gente falou de projetos, a gente falou de mostras de decoração. E se
você mesmo falou, né, que você gosta que os novos sintam, experimentem. O pessoal que está estudando arquitetura e está nos acompanhando. O que que tu deixaria de conselhos, se tu fosse para dar algumas dicas assim para os profissionais novos? O que que você faria? Porque quando a gente é novo, a gente tem muita vontade. Mas às vezes quem tem um pouco mais de experiência já sentiu na pele algumas coisas e já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Sabe uma coisa que me ensinou muito foi me oferecer meu trabalho espontâneo em lojas, para arrumar as lojas, para fazer vitrine, para fazer layout nas lojas de decoração, lojas de objetos. Eu treinava nas estantes de loja de uma grande amiga minha, ela tinha loja de objetos, e eu ficava treinando composições, proporções de estantes em mesas laterais. E eu acho que é um grande treino, a gente tem que treinar, né? A gente tem que ter experiência no que a gente está fazendo. E as minhas experiências, as iniciais foram isso, foram com os apoios dos lojistas, Foi treinando. treinando. Então, um conselho, Tá aqui no coração, tá aqui na mente, mas tem que colocar aqui nas mãos. E as mãos é treinamento. porque é muito daquilo então que você coloca e vê o que fica melhor na composição Para de treinar, cores, você tem que modelos, treinar a tua a visão. visão. E você sabe que vai aprendendo, porque como eu já falei algumas vezes, eu não sou arquiteto, não sou designer, não sou da área, mas com tanto de ambientes bacanas, com tanto de mostras de decoração que as empresas participam e que eu participo, eu já consigo chegar num ambiente Tem esse hoje. critério, né? Exatamente. Outro dia eu estava pensando sobre isso. É. Eu já identifico, olha, Treinou teu olhar, isso é isso é aquele outro. vai refinando o olhar. Isso. E a gente começa a perceber os detalhes, que às vezes o senso comum não observa, porque são os detalhes que mostram a capacidade maior, né? Penso eu, do profissional que faz um trabalho melhor do que o outro, porque não adianta muito aquela história que sabe que a nossa mãezinha contava de varrer e colocar a sujeira para baixo do tapete. Isso numa casa, num lugar, num trabalho não funciona, porque uma hora alguém vai levantar o tapete, concorda comigo? Exatamente. E sobre essa pegada, essa dica, o que você tem assim a dizer para quem está nos assistindo sobre a questão da estética e da funcionalidade? Porque eu acho que isso é um dilema, né? O deixar lindo, bonito, mas deixar funcional. A gente não pode ficar preso só à estética, né? Eu sou bem contra isso. Eu sou aliado da beleza, sim, para mim é super importante, mas eu não deixo de pensar na estética e na ergonomia. Porque o bem-estar não está só no olhar, está no sentir também, é no sentar, é no movimentar, é você ter uma bancada na altura certa para poder trabalhar, manusear, poder escrever, Não ter uma tudo. ler depois. Exatamente. Então, poder sentar de uma forma correta, com uma cadeira bem, sabe, com uma boa ergonomia, é importante. E é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Ergonomia. É mesa, cadeira, tua cama. A cama tem que ter a altura certa para cada um. Cada um tem uma fórmula. E a pessoa tem que testar. Tem que ir na loja de colchão e ir lá testar, deitar realmente. Se é casado, levar a pessoa que mora com você para testar junto, para ver se não mexe, enfim. São vários esquemas, mas a gente não pode pensar só na estética. Tem que ter a ergonomia. Porque, de repente, eu como leigo, não adianta ter a poltrona mais linda que vai te dar dor nas costas. A não ser que seja assim, ó, uma peça icônica de desejo, que eu acho maravilhosa, que de repente não é confortável. Mas assim, ó, vai virar uma escultura no meu espaço. Uma escultura, tá lá, uma peça de desejo minha de colecionador. Sim. Seria Não uma que obra seja de arte. uma obra de arte, não que Entendi. funcione para funcionar com a função específica Claro, da cadeira. claro, claro. Mas fica lá no destaque na sala como colecionador. Entendi. Então, na sua visão, a ergonomia, a usabilidade, ela é tão importante ou Super mais importante. do que a A gente tem que estética. pensar a longo prazo, né? Não só no imediato. Exatamente, exatamente. Porque ah, eu uso uma frase que eu acho que ela é bem bacana. Na verdade, a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona.
E não adianta você sair correndo feito um louco, porque no final não vai ter fôlego, né? E não vai chegar lá. É isso aí. E eu acredito que tudo que você falou da ergonomia, de identificar as coisas, vai gerar uma melhor qualidade de vida, que vai gerar mais vida. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu espero que você que tenha nos assistido gostou. A gente falou sobre várias coisas. Espero que você pegue algum insight daqui. E como eu tive um dos insights com ele, que foi um dos mais importantes, que chega a ser ridículo às vezes de simples, mas são as coisas simples que bem aplicadas que realmente fazem a diferença. Quero te agradecer Obrigado, meu pela amigo. presença. Foi uma honra estar aqui A contigo. honra é toda minha, eu que estou feliz, sabe o quanto eu gosto de prestigiar, o quanto eu sou grato também pela nossa parceria. Obrigado por tudo. Estamos sempre por aqui e vamos até a próxima. Tá ok. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até o próximo. A casa é sua.